se posicionarem na frente de vocês, vejam apenas isso. Se lembrar disso já está bom. Ela lutou, ela reuniu forças e ela chegou para você. Em um ambiente, uma política pública que é muito séria, né? Porque quando chega no consultório tem um posicionamento X, e quando chega no ambiente de política pública, mais responsabilidade você tem ainda. Você, como funcionário público, ou como servidor público, seja como for, tem por obrigação trabalhar ali para cumprir um objetivo, né, de um órgão público. Então, cuidado com isso. Resumindo a história, né, posicionem essas mulheres de forma combativa, que vocês vão ver a diferença. Eu acho que o grande tchan lá do grupo é isso. E aquela coisa, acreditar mesmo, né? Então, tem solução? Tem. Ponto final. É fácil? Não. Mas a gente vai conseguir. Depois, na hora das perguntas, a gente conversa mais, tá? E quem por algum motivo tem alguma dificuldade em trabalhar com essas questões, né, procure estudar. Eu posso sugerir alguns textos depois, mas, basicamente, tudo que está na SPM pode ler, que é tudo muito bom. Tem minha dissertação, que tem uma historinha, tudo da Sueli Almeida. Então, tem muita coisa boa para ler, tá bom? Obrigada. Obrigada, Simone. Eu quero esclarecer que o trabalho da Simone está no capítulo do livro que nós lançamos agora em março, não foi, Simone? É O Feminino Diversos Olhares, que é o segundo livro que nós lançamos do GT do Feminino, aqui do CRP 04. O primeiro foi O Feminino Questão de Diferença, e agora o segundo foi O Feminino Diversos Olhares, onde nós debruçamos bastante sobre as questões de violência, não só violência doméstica, violência na prisão, revista vejatória e várias coisas. E também queria dizer que o prêmio que a Simone ganhou, que ela menciona, foi um concurso que o Conselho Federal de Psicologia organizou há 2 anos atrás, que chamava Democracia e Cidadania Plena das Mulheres. Então, o Conselho Federal pediu a psicólogas que trabalhavam com os temas de gêneros no país inteiro que apresentassem trabalhos. Bem, eu tive a sorte e a honra de ser da comissão julgadora. Eu não conhecia a Simone, foi depois, e teve trabalhos maravilhosos de todas as partes do país. Assim, foi muito difícil escolher. Nós escolhemos 3 trabalhos. Na hora da votação da Simone, como a Simone era mineira, eu me retirei, porque eu disse, bom, para que não exista nenhuma... E se fez uma votação com outras das psicólogas que formavam parte do júri. Então, eu acho que é um esforço bastante importante que nós estamos fazendo. Depois do Marcelo falar, eu quero dar uma palavrinha sobre a pesquisa e o livro que acaba de ser lançado, Quem é a Psicóloga Brasileira? Nós somos 90% da categoria de mulheres, né? Nós somos uma profissão essencialmente feminina. E eu quero dar uma palavrinha sobre isso, porque também participei no Conselho Federal do grupo da pesquisa. Mas eu vou passar a palavra ao Marcelo. Marcelo, você está muito longe, eu não tenho como te mandar o papel dos 5 minutos. Tá bom. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, a quem está acompanhando pela internet também, boa tarde. Eu me apresentei minimamente, né? Aliás, me apresentaram minimamente, não é possível que eu conheça vocês, mas sempre antes de começar uma apresentação eu gosto de fazer 1 ou 2 perguntas só para ter uma ideia do público que eu estou me dirigindo. Então eu queria perguntar para vocês, eu queria que levantasse a mão, todas as pessoas aqui que estão inseridas numa política pública como trabalhador ou como estagiário. Praticamente todo mundo. Agora, eu queria saber, dessa política pública, quem está inserido na política de assistência social. Quase todo mundo de novo. Ótimo. Então, o meu objetivo é esse, de forma clara, objetiva e útil, apresentar brevemente o SUAS e o CREAS, discutir estratégias de intervenção e problematizar o campo em seus impasses e desafios.
eu vou também apontar possibilidades, e eu fiz uma opção, que a ideia da mesa é práticas da psicologia. Eu podia abordar a prática da psicologia numa vertente mais técnica ou mais política. Considerando que o nome do evento é Psicologia e Políticas Públicas, né, e a gente está no CRP, eu vou dar uma ênfase a práticas políticas. Então, eu vou contextualizar um pouco o campo, eu vou tentar fazer isso de uma forma bastante ousada, vou usar só 4 conceitos, e vou falar um pouco do que eu tenho percebido, tanto na minha prática, quanto na minha pesquisa de mestrado. Eu me sinto privilegiado de estar inserido numa política pública, tanto como um técnico de ponta, quanto como um pesquisador. Isso permite que um fazer alimente um outro, e eu também sou professor, e isso permite também que os 2 fazeres alimentem a tarefa de dar aula. É só para contextualizar a importância hoje do SUAS. Hoje, 99,5% dos municípios já aderiram ao sistema, talvez seja 100%, esses dados que eu tenho aqui são de 2011. A gente tem 7.600 CRAS, 2.100 CREAs, e o ritmo de crescimento está muito alto. No início de 2011, só no primeiro semestre, foram mais de 1.200 CRAS e 927 CREAs. Hoje, a psicologia tem no Brasil em atividade cerca de 220 mil psicólogos, cerca de 20 mil estão inseridos hoje no SUAS, isso já é quase 10% da categoria. É o maior campo em expansão para psicólogos, tem grande investimento governamental, tem muita linha de crédito, tem uma demanda reprimida enorme da população. Todo mundo que está inserido aqui sabe que, apesar de todo mundo que está inserido, falta muito psicólogo, falta recurso, ainda falta muita coisa. A demanda reprimida, quanto mais a gente trabalha, mais aparece caso, é uma coisa impressionante. Tem uma demanda de concurso público, só por curiosidade também. Quem é concursado aqui? Que ótimo, já tem bastante concursado. Infelizmente, o concurso público ele ainda não é uma prática em todas as cidades. Na verdade, pouquíssimas cidades, talvez, do país, têm quase 100% dos técnicos concursados. Eu vou falar um pouco do problema disso depois. E, diferente do SUS, o SUAS vem com a peculiaridade que é a obrigação do psicólogo na composição de uma equipe mínima. Isso foi excelente para a gente, criou um campo de trabalho e de atuação, mas, ao mesmo tempo, nos jogou num campo que a gente percebe uma vez lá dentro que a gente está bem despreparado para atuar. Então, eu vou tentar explicar o SUAS com 4 conceitos. São os conceitos de proteção social, risco, vulnerabilidade e empoderamento. Isso são palavrinhas que a gente fala o tempo todo, que a gente pensa nelas, e eu fui perceber na hora de começar a escrever no mestrado que a gente não sabe exatamente o que é isso. Então, eu fiz uma pesquisa para entender melhor o que cada conceito quer dizer. Cada conceito desse ele é muito polêmico, pode ser que uma pessoa vai discordar que não é nada disso, então eu vou fazer um conceito meio que escolhido, que eu acho que tem a ver com a realidade que a gente enfrenta. Eu coloquei que proteção social são formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou conjunto de seus membros de situações de risco e minimizar vulnerabilidades. Vocês podem ver que o conceito de proteção social implica necessariamente no conceito de risco e vulnerabilidade. Só colocando o seguinte, o objetivo do SUAS são 3, que é a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa social e institucional, de acordo com o Plano Nacional de Assistência Social de 2004. Porém, eu vou me ater à proteção social, meia hora de apresentação é muito pouco para a gente falar de um sistema tão complexo e também de um trabalho tão complexo que é o que a gente realiza. Quando a gente pensa em risco, riscos são situações, e aqui eu estou pensando no risco inserido na política de assistência. Riscos são situações que potencialmente podem afetar o bem-estar e a saúde de indivíduos, famílias, grupos e comunidades. Então, a gente tem diversos tipos de risco. A gente tem riscos naturais, a gente pode ter terremoto, cataclismas, riscos de saúde, riscos sociais, riscos econômicos, riscos ambientais. O risco, eu quero frisar bem que um risco é uma situação potencial. Um risco ele não necessariamente se materializa. E os riscos são universais. Não é porque um país é mais ou menos desenvolvido que ele não está sujeito a riscos. Eu coloquei aqui o exemplo do Japão, por exemplo. Teve um tsunami no Japão e houve um risco, inclusive, de um acidente nuclear. Então, por mais que um país seja desenvolvido, riscos são universais, e se ele não tiver uma política para lidar com riscos, esse risco se materializa no que a gente pode chamar de choque, e isso vai atingir a população.
Dentro dessa ideia, o que é vulnerabilidade? A vulnerabilidade é, primeiro, uma alta exposição ao risco e uma baixa capacidade de resposta material ou simbólica que indivíduos, famílias, grupos e comunidades conseguem fornecer para fazer frente à materialização do risco. Fica fácil entender isso se a gente usar, de novo, um exemplo. Um terremoto ou um tsunami no Japão vai ter consequências muito menos graves do que, por exemplo, o terremoto que teve no Haiti. Porque a vulnerabilidade do Haiti de responder àquele risco materializado vai ser muito menor do que a do Japão. Então, a vulnerabilidade diz respeito à resposta que famílias, indivíduos, grupos ou comunidades podem dar a uma situação de risco. E a materialização do risco, que é a situação que a pessoa teria que lidar. E o que é o empoderamento? O empoderamento vai ser a ampliação de recursos, a materialização de potencialidades, o aumento da capacidade de resposta aos riscos em indivíduos, famílias e comunidades. Ou seja, o empoderamento parte do pressuposto de uma minimização das vulnerabilidades. Então, fazendo um esquema do que é proteção social dentro do SUAS, seria mais ou menos isso. A gente vai, com o nosso trabalho, com a política pública em geral, vai fazer uma materialização de potencialidades. Potencialidade é aquilo que indivíduos, famílias ou grupos manifestam como uma possibilidade de enfrentar um risco. Então, a gente vai ajudá-los a materializar essas potencialidades, ampliar os recursos que essas famílias ou indivíduos ou comunidades já possuem e trabalhar na diminuição das vulnerabilidades. Isso tudo vai gerar a ideia do empoderamento. Um outro aspecto da política é fazer um mapeamento dos riscos e fazer uma redução. Mas daí é uma outra diretriz de uma política pública. O CREAS, ele está inserido no SUAS, ele é um equipamento de média complexidade, ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Eu achei interessante Espera só um minuto. Eu achei interessante na fala anterior que a gente é chamado de Centro de Referência Especializado. E, no entanto, a gente às vezes se pergunta especializado em quê? Que nós trabalhamos com adolescentes, com crianças, com idosos, com população de rua, com mulheres. Então, muitas vezes, a nossa especialidade se dilui um pouco. Então, o Centro de Referência, por exemplo, de mulheres, trabalha com violência de gênero, violência de mulheres, enquanto a gente fica um pouco perdido, porque o nosso objetivo, às vezes, é muito amplo. A gente vai fazer o acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados por violência física, psicológica e sexual, exploração sexual, trabalho infantil, negligência e abandono, situação de rua, prática de ato infracional, e quando os vínculos familiares ainda não estão rompidos. Quando eles estão rompidos, é uma situação de acolhimento, que aí já não é mais do âmbito do CREAS. Então, qualquer um aqui que trabalhe no CREAS sabe o quanto o nosso trabalho é complexo e envolve inúmeras situações. As estratégias de proteção social dentro do SUAS, e elas são muitas, e eu só vou citá-las, porque cada uma delas precisaria de uma palestra inteira para a gente pensar, foco na família, protagonismo, promoção de autonomia, fortalecimento de vínculo, acesso a direitos e à rede de proteção, cidadania, trabalho em rede, intervenção psicossocial, atendimento multiprofissional e interdisciplinaridade. Supostamente, são essas estratégias que nós deveríamos utilizar no nosso dia a dia para cumprir o objetivo do CREAS e do SUAS, que é a proteção social. Porém, todo mundo que trabalha sabe a dificuldade que cada estratégia dessa representa e o tanto que é difícil empreender cada uma dessas estratégias. Eu não vou falar delas, eu vou falar, na verdade, vou pegar mais uma atuação, como funciona a atuação do psicólogo na prática, pegando uma vertente um pouco mais da formação e da política. O que a gente percebe quando a gente começa a atuar no SUAS? Como foi a minha inserção no SUAS? A minha primeira percepção foi uma falta de produção acadêmica na temática. Isso ficou mais claro quando eu fui para o mestrado e tive que fazer um levantamento bibliográfico do que já existia. O SUAS, gente, apesar de ser esse enorme campo de inserção de psicólogo, ainda tem muito pouca produção acadêmica. E isso é algo que, aos poucos, vai mudar, tem muita dissertação, muita tese em andamento, mas quando a gente vai na academia buscar conhecimento, a gente ainda não acha muita coisa.
Tem várias pesquisas sobre atuação em CRAS e CREAS, e nesse ponto eu destaco a atuação do Conselho, do CREPOP, que produziu várias cartilhas, produziu várias pesquisas. O último que saiu agora sobre as referências para a prática no CREAS ficou excelente. É uma pesquisa que vai fazer primeiro um diagnóstico do que está acontecendo e depois vai dar certas diretrizes para o nosso trabalho. Um problema muito grave da atuação nossa na assistência social, no CREAS e em outros equipamentos, é que a gente fica o tempo todo questionando, e a gente é o tempo todo questionado sobre o papel do psicólogo nessa política. Existe uma certa crise de identidade do psicólogo inserido no SUAS, porque a nossa formação, ela geralmente não nos prepara para o que a gente tem que fazer no SUAS. E como a gente não teve uma formação, muitas vezes, adequada em política pública, em política de forma geral, a gente não sabe exatamente como fazer para realizar os objetivos. E a gente não sabe, às vezes, se defender do que nos demandam, porque nem sempre a demanda que nos demandam pela rede ou até as famílias é adequada aos objetivos do SUAS. Então, esse questionamento do papel do psicólogo passa muito, sim, o que o psicólogo faz na assistência? Isso é uma pergunta muito comum, porque todo mundo sabe, é meio uma resposta em lugar comum agora, que não se faz psicoterapia e psicologia clínica no CREAS, ou no CRAS, ou no SUAS de forma geral. Só que após essa pergunta, aliás, após essa resposta, fica a pergunta, então a gente vai fazer o quê? Diante dessa pergunta, a gente vai fazer o quê? Algumas respostas estão sendo tentadas, como uma ideia, por exemplo, de clínica ampliada, clínica do social e a própria ideia de intervenção psicossocial. São conceitos que ainda estão em discussão, aliás, são conceitos que parecem, às vezes, que eles se contrapõem. Só que, para a gente pensar o que a gente vai fazer no SUAS, a gente tem que fazer um questionamento maior ainda. Afinal, qual que é o nosso papel, o papel do psicólogo, o papel da psicologia, num projeto de sociedade? A gente não estuda isso na faculdade e, quando a gente entra numa política, essas questões elas começam a aparecer, pelo menos em mim, apareceram com mais força. Um dos motivos da gente não ter um projeto coerente, um projeto interno, é a nossa dispersão epistemológica. A gente, na psicologia, a gente não consegue dizer que tem uma psicologia. Você tem várias linhas, elas não se entendem, elas às vezes nem conversam. Então, às vezes, no mesmo equipamento, você vai ver psicólogos que vão ter problemas de relacionamento entre si, porque um só consegue falar nos jargões de uma teoria, o outro na outra, um considera que o outro não tem a menor ideia do que está fazendo, e isso não é uma questão localizada, isso a gente vê também nos departamentos das universidades e de pesquisa. Então, uma coisa que dificulta muito a gente constituir um projeto do que a gente quer politicamente e na sociedade é essa dificuldade que a gente tem de conversar entre a gente. Essa dispersão interna epistemológica, na minha convivência com as assistentes sociais, eu acho interessante, elas acham isso meio louco. Elas não entendem muito bem, porque, não, mas ele é psicanalista, ele é behaviorista, e ele é cognitivista, e ele é psicólogo social, e elas ficam, que história é essa? Porque elas não têm essa divisão interna, elas têm teorias, mas essas teorias não geram campos de disputa dentro da profissão. Então, o resultado é que o serviço social acaba tendo ganhos políticos e corporativos mais rápidos e mais interessantes do que a própria psicologia. A gente está aí batalhando pela jornada de 30 horas e o serviço social já conseguiu há muito tempo. Agora eles já estão na batalha do piso, a gente não conseguiu nem 30 horas ainda. Por quê? Nós não temos um projeto político, nós não temos uma união interna para defender não só um projeto de sociedade, como um projeto de profissão. Isso vem também de um papel tradicional que nos foi legado. O nosso papel profissional, a nossa colocação na sociedade, ela foi eminentemente clínica. A gente tem um papel muito restrito. Então, quando a gente chega numa política pública, a gente fica um pouco perdido. O SUAS vem enquanto sistema, fazer um questionamento e, na verdade, fazer um novo formato que vai ser uma crítica ao modelo anterior de assistência social no Brasil. A política de assistência, que, na verdade, não era uma política, mas a assistência como era feita no Brasil, anterior à Constituição de 88, era um modelo assistencialista, muito baseado numa ideia de vigilância familiar. Quando eu falo assistencialista, o que a gente está falando? É uma política muito mais preocupada numa transferência material do que numa superação de uma condição de pobreza.
Então, era uma política que estava muito mais preocupada em dar algo para o pobre, e muitas vezes fazia isso de uma forma chantagista, como uma troca política, daí as ideias de clientelismo, de coronelismo, de compra de voto, mas não era uma política que refletia como retirar a população, ou as comunidades, ou os indivíduos da situação de pobreza. Até, gente, porque o assistencialismo, ele acaba colocando a pessoa num lugar de vitimização, e essa vitimização impede a ideia mesmo de combatividade, a ideia mesmo da pessoa lutar pelos direitos dela. Então, o assistencialismo, ele é contra a cidadania, porque ele dá uma ideia de favor, ele dá uma ideia de caridade, e ele, de certa forma, retira a força política que essas pessoas poderiam ter. Agora, é uma ilusão achar que a gente, enquanto profissional, a psicologia, enquanto profissão, não participou desse processo. O assistencialismo, ele combina certinho com o que a gente pode chamar de psicologismo. O psicologismo é uma ideia, e que infelizmente ainda está muito presente na nossa intervenção e no nosso pensamento, de que a pessoa está naquela situação por uma responsabilidade dela, que a gente está falando de um sistema psíquico que tem que ser, de certa forma, consertado. A gente vai tirar toda uma complexidade social, política e econômica, e a gente vai dizer que um problema é dele, que ele tem uma determinada patologia, que ele tem um determinado problema, e a gente vai ficar preocupado em tratar esse sujeito sem fazer uma análise contextual mais ampla do que está produzindo as condições de subjetivação desse sujeito. Então, é uma ideia de subjetividade no modelo tradicional que se contrapõe a uma ideia de processo de subjetivação numa outra vertente teórica. O sujeito, ele não tem uma subjetividade fechada dentro de uma estrutura psíquica. Ele, na verdade, é um produto, ele é um produto de um processo de subjetivação, e que o sistema político não tinha interesse que esse processo de subjetivação tornasse o indivíduo mais apto para exercer os direitos dele. A gente não está preparado, inclusive, para pensar nesses termos quando a gente chega na política pública. Então, a gente, quanto nas nossas práticas, hora e meia a gente se vê culpabilizando o usuário. Fulano não quer fazer tal coisa porque a gente já falou tudo que ele tem que fazer e ele não faz porque ele quer. Esse tipo de postura, gente, é a postura mais adequada a uma política assistencialista. E a ideia do SUAS é exatamente quebrar com esse tipo de pensamento, para que a gente possa pensar a nossa prática inserida num meio social, político, econômico, de jogo de interesses. O problema, e aqui eu coloquei essa interrogação, em qual lugar nós somos colocados? Eu faço esse questionamento, mas quando eu chego numa política pública, quando eu comecei a minha atuação no CREAS, eu percebi o seguinte: a gente atua em rede, todo mundo sabe. Não é possível fazer uma atuação na assistência social sem pensar na ideia de rede. E essa rede tem um autor que eu gosto muito, que chama Furnes, fala agenda oculta. Agenda oculta é o que a rede demanda da gente que não deveria demandar, mas que demanda por interesses, ou porque não fizeram, ou porque tem outros interesses em jogo. Então, numa agenda oculta, a gente é demandado por determinados órgãos, determinadas políticas, a fazer coisas que não eram da nossa alçada. Isso aparece, gente, na pesquisa do CRP, isso aparece com muita força na pesquisa que eu estou fazendo, e em qualquer trabalho acadêmico que pesquise a atuação de psicólogos, e todo mundo que está aqui vai concordar com isso na hora, a gente é colocado em lugares que a gente não deveria estar. Então, quais são essas demandas que colocam a gente em determinados lugares? A gente é demandado a fazer um trabalho de tutela, a gente é demandado a fazer um trabalho de culpabilização. Muitas vezes a escola demanda para a gente, diga que esse menino tem um problema, diga que essa mãe tem um problema, diga que o problema é dele e não da estrutura educacional. Isso é muito comum. A gente é demandado a fazer um trabalho de vigilância, já recebi encaminhamentos de promotoria, verifica se o fulano parou de usar droga, verifica se o fulano parou de fazer aquilo, vê se o fulano foi onde eu disse que ele tinha que ir. Isso é tanto pela promotoria, quanto pelo conselho tutelar, quanto pela justiça. A gente é colocado também num lugar de apuração, né? Apurar se aconteceu o abuso sexual, apurar se está acontecendo a violência, né? É óbvio, todo mundo deveria saber que inquérito policial, o nome já diz, é feito pela polícia. Mas, hora e meia, a justiça ou o conselho tutelar nos coloca nesse lugar de diz para mim se aconteceu ou não. E é muito engraçado, porque quando você coloca assim, de cara, você quer que eu faça um inquérito? Aí a pessoa muda o discurso e a agenda que estava clara se torna oculta. Não, é só para você fazer um atendimento.
Aí depois você me conta se aconteceu ou não. É a mesma coisa. Não tá tentando ocultar, não cola. Aí toda vez que agora eu sou demandado a fazer essa escuta, que na verdade tem o objetivo de constituir uma prova, eu falo claramente, você está querendo que eu faça o trabalho da polícia? E a pessoa, não, é só fazer um atendimento. Ele fala, ok, mas nesse atendimento eu não vou abordar a questão se o abuso realmente aconteceu ou não. A gente é novamente colocado nesse lugar que quebra o vínculo que a gente deveria ter com as famílias, que é um vínculo de... É como se a gente tivesse que ser aliado das famílias, e de repente a gente é vigia, a gente é tutor, a gente está impondo as coisas, então a gente é colocado o tempo todo nesse lugar pela política. Tem uma outra demanda, não sei se vocês passam por isso, eu no início eu passei, agora eu não passo mais, que é a demanda da resolução mágica, que eu chamo. Que a pessoa vira para a gente e fala, ó, aqui, ó, eu estou te mandando um caso. A mulher tem que separar do marido porque ele abusou da filha, tratar o trauma da filha e dar um jeito de constituir a prova para prender ele. Mas você tem que fazer isso nos 3 atendimentos, no máximo. Né? Então, se a gente fosse tão bom assim, né, é uma falta de conhecimento não só do nosso papel, como muitas vezes da dificuldade que é cada processo desse. Então eu chamo de demanda da resolução mágica, porque no fundo ela está respondendo a uma ansiedade da rede, a uma ansiedade de resolução. Porque a gente está lidando com coisas muito sérias, a gente está lidando com situações muito terríveis. Então toda a rede se mobiliza. Sabe, é uma criança de 7 anos que foi estuprada, então são situações pesadas, as pessoas querem um encaminhamento. Aí acaba que, se o profissional não se defender, ele acaba sendo responsável por 3 ou 4 demandas que, por si só, já são muito difíceis e que, às vezes, são incompatíveis entre si. Como reagir a isso? Ainda tenho 30 minutos. Existe uma reação individual e uma relação coletiva. O problema da reação individual qual que é? O profissional fica marcado, fica estigmatizado, ou então vai simplesmente para o olho da rua. Existe uma reação coletiva. Qual que é o problema da reação coletiva? Ela necessita que os psicólogos se reúnam, que eles conversem, sabe, que eles tenham um lugar para isso. E a gente não está acostumado. Né? É impressionante isso. Eu lembro até de uma entrevista que eu fiz que um entrevistado falou assim, que assistente social, já na faculdade, fica fazendo abaixo-assinado, quer derrubar professor, reclama da prova, se junta. E psicólogo não, psicólogo é cada um por si, cada um vai cuidando do seu. Então, a gente não tem uma ideia do coletivo estruturado desde a nossa formação. E, para isso, eu vou apontar, então, a ideia do nosso histórico de despolitização. Tem um livro aqui muito interessante, que eu trouxe, da Cecília Coimbra, que se chama Guardiões da Ordem, mostrando como que a psicologia, que foi uma profissão regulamentada em 1962, logo em seguida veio o golpe militar, como que a prática psicológica ela foi cooptada pela ditadura, como a gente participou de um projeto autoritário de sociedade, como que a gente executou bem a ideia de polícia de família, como a gente culpabilizou bem o indivíduo, como a gente inocentou a política bem. A gente fez esse trabalho durante muitos anos. Sabe, a gente não está limpo na atual exclusão social, a gente colaborou com ela. Então, a gente tem um histórico de despolitização, mas despolitização de alienação, porque a gente se alinhou a um tipo de política e agora nós estamos sendo chamados a fazer uma outra política. Só que a gente tem um problema quando a gente chega no SUAS. A gente também tem uma falta de formação em políticas públicas. A gente tem uma deficiência de formação, principalmente no SUAS, que é muito novo. Esse manual aqui do SUAS, por exemplo, ele é de novembro de 2011. Eu recomendo, quem nunca leu, gente, uma excelente leitura para a gente entender mais ou menos como funciona a política, como funciona o CREAS. Então, quando a gente vai demandar a política pública, quando a gente vai tentar questionar a demanda e o lugar que nos colocam, a gente não tem argumento, porque a gente não conhece a política, porque a gente não teve formação nela. E é uma sacanagem quando o psicólogo trabalha 40 horas, porque ele também não vai ter tempo para isso. Nova Lima, eu sou concursado de Nova Lima, e eu acho excelente, a minha carga horária é de 20 horas. Isso permite que eu acabe trabalhando 40, mas as outras 20 horas que eu trabalho é estudando, é lendo, é me informando para saber se, afinal de contas, o lugar que eu estou sendo colocado pela política é adequado. Porque, ainda que a política tenha todo um direcionamento visando vulnerabilidade, empoderamento e tudo mais,
A rede faz totalmente diferente. Todo mundo sabe disso. A rede nos demanda situações incompatíveis com a política. E o que eu quero fechar disso aqui é o seguinte: existe uma outra contribuição possível. Eu vejo no meu fazer, e eu vejo nas entrevistas que eu fiz, que é possível ter uma atuação satisfatória, é possível realmente ajudar essas famílias a romper certas condições de vulnerabilidade que são intergeracionais. Eventualmente, o nosso trabalho dá muito certo. Infelizmente, eventualmente, ele não tem também sentido nenhum. Então, eu sei que a gente pode fazer uma prática diferente, a psicologia está sendo demandada a atuar nessa situação, e eu sinto que a gente ainda não deu o que a gente pode dar. A gente ainda não foi capaz de realizar o que a gente pode realizar enquanto profissional dentro de uma política. E por que isso? A gente ainda não entendeu qual é a demanda das famílias. A gente está muito voltado a uma demanda de instituições, a uma demanda da política, e no trabalho técnico, o que nos é demandado é entender a demanda daquela família. E para entender a demanda da família, tem que ter escuta. E para ter escuta, aí é o problema sério, que é a questão do preconceito. Para ter escuta, a gente tem que se esvaziar um pouco de todos os preconceitos que a gente já tem. Se abrir para a escuta, também é abrir para o diálogo. E eu coloquei aqui que abrir para o diálogo implica risco. Quando você se abre para o usuário, quando você se abre para o seu atendido, você também abre para um questionamento que ele faz. E eu lembro de um atendimento que foi muito importante para mim. Eu tinha sido demandado um caso, o caso veio como uma suspeita de abuso sexual. Só que veio também uma demanda da escola que a menina, uma adolescente de 14 anos, estava fora da escola. Então, me foi demandado que voltasse com ela para a escola, apesar de ser uma tarefa típica do Conselho Tutelar. E no atendimento, eu já fui com uma postura preconceituosa do tipo, por que será, né? Eu já pensei, a culpa deve ser dessa mãe que não leva a menina para a escola. E no atendimento, eu já fui de cara, de forma um pouco assertiva, perguntando, por que sua filha não está indo para a escola? Aí ela me falou assim, não sei. Aí eu, na mesma hora, vim com o moralismo, você tem que pôr sua filha na escola. E eu já tinha tido um atendimento com ela, a gente teve um diálogo interessante, então ela se sentiu na liberdade de virar para mim e falar assim, olha, eu sou gari, eu trabalho de 8 às 18, eu chego em casa morta. Quando eu acordo, eu faço café para minha filha, eu ajudo ela a vestir roupa, eu coloco ela no ponto de ônibus, eu espero ela subir no ônibus. Aí, depois de 2 pontos, ela desce e volta. Você quer que eu largue o meu emprego e fico vigiando ela? Ou você acha que eu devo espancá-la para ela ir na escola? E eu dei uma respirada e eu falei, eu me antecipei. Eu achei que era um problema dela. Deve ter um outro problema. E na hora que eu me entrei mais no caso, na hora que eu via a adolescente, eu percebi que era um caso muito mais complexo. Era um caso que havia um atraso cognitivo, que a escola não estava preparada, que ela estava sofrendo um bullying na escola, que ela não queria ir na escola, não é porque ela era preguiçosa, nem porque a mãe não forçava. Tinha toda uma situação que estava abaixo da superfície, que se eu tivesse ficado simplesmente na intervenção moralista do que a mãe tem que fazer, do que a menina tem que fazer, eu nunca teria chegado. Daí eu faço esse questionamento, até que ponto a nossa intervenção é moralista, até que ponto a gente fica apontando o que o outro tem que fazer, em vez de entender melhor por que as coisas não acontecem. Por que